A nossa reunião hoje vai ser um pouco diferente, uma reunião especial devido à eleição. Então a palestra vai ser um pouco mais curta, né? E em seguida a gente vai ver um passe coletivo, tá bom? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje coração envenenados, que destinam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os desesperados despertarão. É a lei do Senhor, que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espantam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Aí o Luiz vai fazer a prece para nós, inicial. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja sempre no meio de nós. Hoje é um dia de festa da nossa instituição, do nosso hospital do Movimento Espírita Paulo Esteves. Por quê? O Juesmar e companhia está nos dando o prazer de deixar a casa bem administrada, bem amparada. Eles e sua equipe fizeram um trabalho maravilhoso, com amor à casa, com determinação, com clareza. E a partir de hoje, eu e minha equipe, Luiz Antônio e minha equipe, vamos assumir a nova gestão. Então, por isso a casa está em festa. Eu pergunto para vocês, vai mudar alguma responsabilidade na equipe que está saindo? Claro que não. Temos cargos, mas com ou sem cargos, a nossa responsabilidade fraterna será sempre a mesma. O cargo ele não é mais ou nem é menos. Ele é uma questão de questão jurídica em nossa casa. Trabalhar, nós vamos ter que trabalhar sempre com determinação, com amor ao próximo, com amor a nós mesmos. Então, é uma parte que é exigida pelo estatuto e nós temos que cumprir. Mas trabalhar é uma responsabilidade que nós temos que trabalhar sempre. Agradeço a todos por terem vindo. Então, nós vamos agora pedir a Deus que Ele sempre faça o melhor para nós e nos intui sempre de uma forma amável, caridosa,
humilde em nossos trabalhos. Que esse trabalho seja no campo profissional, seja na família e aqui no trabalho fraterno. Mestre Jesus, somos imensamente gratos pela oportunidade de trabalhar e de ser o seu instrumento. Às vezes dizer uma ponte é assim, sentir até orgulho. Então nós achamos melhor falar um outro adjetivo, uma pinguela de Deus, porque estamos longe de ser uma ponte. Nós somos trabalhadores de Deus. Que Ele ampare e proteja todos nós. Que a nossa equipe que vai subir tenha sempre a mesma responsabilidade e amor à casa, que a todos aqui venham à nossa casa. Mestre Jesus, obrigado por esse instante, obrigado por esse momento, por esse dia, e que a sua paz atinja todo o planeta Terra e que nós possamos dar seguimento em nosso trabalho. Que assim seja. Aí, vamos convidar o Fidel, que aparece para nós. Boa noite. Nós contamos com o convite de todos para que nós possamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a cólera. Que nós possamos entender o motivo que nos leva a ela e o motivo pelo qual nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Bonita lição feita pelo Deus agora no início, diz: acalma-te, acerena-te. Lembrando a lição do Evangelho em que Pedro, estando no barco, e o barco sem peixes, ali com Jesus, que acabaram de atacar em teu barco, vindo ao final da tarde, sobre o lago de Genezaré, mais conhecido também como Mar da Galileia, devido à sua extensão, trazia Jesus a bordo e uma tempestade à sua frente. E Pedro, tendo muito nervosismo diante da tempestade que ele vinha, ele disse: Pedro, não crê em mim? E ele olha para a tempestade, olha para ele, olha para Pedro e diz o seguinte para a tempestade: acalma-te, acerena-te. E a tempestade se vai. É incrível que muitas pessoas diziam que se Pedro estivesse ali com o seu barco abarrotado de peixes, o Cristo ali não havia entrado. Nós vamos entender o porquê. Meus irmãos, o capítulo 9 do Evangelho traz-nos a cólera e suas consequências para o ser humano, das mais diversas matizes materiais e espirituais, os prejuízos de outrem e os prejuízos a nós mesmos, pois todos nós somos portadores, em menor ou maior instância, dos acessos de fúria que nos acometem e conseguem por muitas vezes fazer-nos mal, espiritualmente pelos laços obsessivos que nos cercam e também no seio da família, na nossa fisiologia. Diz-nos os Espíritos, o orgulho é a raiz central de todos os nossos defeitos, da nossa inferioridade moral. O orgulho nos leva a crer mais do que sois, e não pode sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos à cólera, entregai-vos à raiva. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, trazendo-vos sempre o sangue frio e a razão,
procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é por orgulho ferido, por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repetir com cólera os mais sábios conselhos. As vossas próprias impaciências que causam as contrariedades frequentes e pueris prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante de qual se crê tudo que se vê dobrar. Então, meus irmãos, esses primeiros 2 parágrafos, nós vamos nos atentar hoje um pouquinho mais curto. Nós vamos entender que a cólera ou a raiva, ela tem como raiz na verdade, a raiva, ela não é um sentimento. A raiva, ela é uma emoção. Uma emoção que dura por volta, uma explosão de sentimentos que dura fisiologicamente por volta de 15 minutos. E nesse acesso de fúria em que nós estamos, dignos somente dos mamíferos, pois os outros animais não têm a raiva, eles só têm instinto, embora o orgulho também seja uma parte do nosso instinto primitivo, mas somente os mamíferos possuem raiva e sentimentos afetivos, dada a criação do nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro responsável pelos nossos sentimentos. O que é o sentimento? O sentimento é aquilo que fica após os acessos afetivos que nós temos, das nossas emoções, como o amor, o ódio, o ressentimento. Então, o que nos provoca a raiva? Alguns tipos de gatilhos emocionais que fazem nos provocar todo esse acesso. Via de regra, alguns gatilhos emocionais que a psicologia moderna e que a neuropsicologia vem trazer para nós estudarmos. Haja vista que a fé, como diria Kardec, acompanha a razão em todas as épocas da humanidade. E os gatilhos emocionais que aqui nós trazemos são a frustração, a negação, a evitação, tá? E o que acontece conosco? A raiva nada mais é de que um acesso de que nós fomos, ou da sensação de que nós estamos sendo prejudicados. É uma fechada no trânsito, é a falta de educação às vezes de um filho, é a falta de reconhecimento no ambiente de trabalho, algum tipo de sentimento ou de ação de outra pessoa que veio contra os nossos sentimentos ou contra as nossas expectativas, que gerou aquele acesso de raiva. Então, a raiva nada mais é de que um acesso de fúria. E quando nós somos frustrados, e se nós somos frustrados é porque nós temos baixa tendência à frustração, à negação, à evitação, pois somos ainda criaturas orgulhosas, basta-nos que nos dissesses não, em que a gente logo tem um orgulho ferido, entendemos que esse gatilho, ele ativa uma série de sensores dentro do nosso corpo. Então, ao sermos, por mais levemente contrariados na nossa vida, se a gente toma um não, se a gente se frustra uma expectativa, se algo que eu queria não deu certo, logo ativa os gatilhos da raiva, da fúria, da cólera. Fisiologicamente, a raiva ativa, através das nossas glândulas suprarrenais, o cortisol. E através do cortisol ativa a adrenalina e dentro do nosso cérebro, no campo límbico e no córtex pré-frontal, ativa a nossa noradrenalina. E ela suplanta de certa forma, os nossos sistemas de recompensa que são produzidos pela dopamina.
Tudo aquilo que nos dá prazer é produzido pela dopamina. E no momento em que nós temos um acesso de fúria, o cortisol vai aumentar os nossos neurotransmissores de noradrenalina e vai afundar, por alguns breves momentos, nós em acesso de fúria. Aí nós perdemos totalmente o controle. E o pior de tudo, que o cortisol consegue nos afundar ainda mais, prejudicando os nossos rins, estômago, baço, intestino e principalmente o sistema cardíaco. Pois o nosso sistema cardíaco, ele foi feito para trabalhar em um compasso. E como nós estamos constantemente viciados pelo excesso de adrenalina, seja do trabalho, ou pela baixa tolerância à frustração do dia a dia, nós estamos ligeiramente cansados, mal-humorados, estimulados a pensamentos negativos que, com o passar dos anos, hão de nos fazer as mais diversas doenças. Quer ver um exemplo? Quem tem pressão alta? Com certeza, aqueles que têm pressão alta são os mais tendenciosos à raiva, à fúria. Aqueles que têm problemas cardíacos, você pode ter certeza, são aqueles que têm mais baixa resistência às frustrações do dia a dia. E isso vira um círculo vicioso que nos congela todo o nosso sistema psíquico e o nosso sistema fisiológico, quem dirá espiritual. Porque quando nos atinge o sistema fisiológico e biopsíquico, é porque os nossos chakras, o nosso perispírito, está totalmente contaminado pelas baixas vibrações que as energias do ódio, da cólera, da negação começam e já atuam dentro de nós há alguns anos. E os nossos chakras básicos, os nossos chakras especiais que regulam o nosso sistema digestivo são os mais atingidos. Tanto que os nervosinhos, os nervosinhos da vida, todos temos problemas digestivos. A gastrite ataca, porque o nosso chakra gástrico está há muito tempo atingido. E não para por aí. Pressão alta, problema nos rins, problema cardíaco, e vai se acumulando. Ao longo de décadas, o nosso corpo vai se desgastando e vai se destemperando diante do nosso corpo. Então a primeira coisa que nós temos que ver é que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Só que na maioria das vezes, nós buscamos justificativas externas para procurar maquiar aquilo que nós somos responsáveis. O trânsito está muito intenso. Meu filho me passou raiva. A minha esposa, o meu esposo, briguei com eles. E isso eu estou nervoso. Só que de nervoso em nervoso, que são sementes plantadas dentro do nosso sistema, vai suplantando uma série de problemas. A ansiedade, a depressão. Porque nós estamos tão acostumados a viver sob pressão, e quando nós não estamos sob pressão do mundo externo, nós pressionamos o mundo sobre nós mesmos, porque nós somos movidos a resultados, e isso nos traz problemas a longo prazo extremamente importantes. Porque quando a gente se ambienta ao ressentimento, e às vezes até ao ódio, ele tende a nos devolver em baixas vibrações, atingindo-nos os mais diversos sistemas do nosso perispírito e do nosso corpo físico. E quando vemos lá no final da vida, o nosso tônus vital, que Deus deu-nos, foi todo desgastado diante de uma função que nós deveríamos ter responsabilidade sobre ela, que são os nossos sentimentos. Diz-nos o Espírito ainda falando: sem contradita, há temperamentos que se prestam mais do que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis
que se prestam melhor para os torneios de força, mas não creais que aí esteja a causa da primeira cólera, e estejais persuadidos de que o espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que o espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais do que branco. Então, meus irmãos, a gente fala assim, mas ele é nervoso mesmo. Mas aquela pessoa tem a personalidade assim. Isso não justifica os nossos sentimentos. Não justifica as reações que nós temos diante do mundo externo. Porque nós somos espíritos imortais. E nós somos criados sobre responsabilidade de nós mesmos. Quando diz as palavras de Emmanuel, que preocupa contigo, que quando chegares daqui para lá, responderás unicamente por ti, quer dizer que nós somos responsáveis por todos nós. Eu sou responsável por mim, o meu filho por ele, e assim por diante. Isso não quer dizer que não temos responsabilidades coletivas, mas as responsabilidades individuais, essas sim, são intrínsecas ao nosso coração. E cabe-nos, como espíritos imortais, entender que este processo cabe unicamente a nós. Ele é assim mesmo. Não. Ele está assim. E por uma forma ou de outra, pelo burilamento do dia a dia, e os problemas estão aí para isso, e as dores estão aí para isso, para avisarmos que tem algo de errado conosco e que algo precisa ser feito. Então, diante dos nossos gatilhos que nos levam à cólera, ao ressentimento, à ignorância e por vezes até à violência, nós entendemos que existe o medicamento. E há um medicamento necessário, santo e gratuito para isso. E quando Jesus disse lá naquela parábola, ele diz, acalma-te, acerena-te, retomando a primeira lição do dia de hoje, tende serenidade. Porque o acesso de fúria fisiologicamente, já o dissemos, ele dura poucos minutos. Mas as suas consequências, elas são devastadoras, a ponto de nos adoecer durante toda a vida. E quantos atos impensados nós assim o fazemos num acesso de fúria? É machucando o irmão, é xingando, é dizendo palavras duras àqueles que nós amamos, que às vezes os ferem por muito tempo. Quantas vezes nós nos dizemos que as palavras agridem mais do que uma agressão física, né? Porque dependendo do que a gente fala, se fosse para uma pessoa qualquer, essa pessoa não se importaria, às vezes ficava nervosa e passa, quando é um desconhecido. Mas aquelas pessoas que nos são caras, as pessoas a quem nós amamos, a quem nós acolhemos no seio familiar, essas sim não esperam palavras tão duras que às vezes nós falamos. É por isso que a medida da cólera é a serenidade. Sede mansos e pacíficos. Acalma-te e acerena-te. Buscando assim os sistemas de recompensa fisiológicos dentro do nosso corpo. Por que sistemas de recompensa? Porque nos dá prazer. Porque ativa os nossos sistemas de dopamina e nos dá uma sensação de prazer. Um abraço, um aperto de mão, um bom dia, o salário caindo na conta. É uma bênção. A gente fala assim, nossa, hoje eu tenho um dinheirinho. É um sistema de recompensa. A gente trabalha para ter o ganho. E no dia do ganho, a gente tem uma recompensa. O nosso corpo também, não nos enganemos, é assim. Então, quando a gente faz um bem para outrem, para alguma pessoa, querida ou não, e aquela pessoa nos diz muito obrigado, e às vezes nos dá um sorriso, é a correspondência de um sistema de recompensa que existe e que nos agrada, e que nos pacifica. E encerrando a nossa lição, trazendo para nós a responsabilidade sobre nós mesmos,
mostrando que aquilo que deixamos de fazer ou fazemos conforme as nossas reações, é problema nosso. Então, nós sabemos, às vezes num acesso de fúria que todos nós temos, pois somos ainda criaturas vinculadas ao mundo de provas e expiações. Criaturas imperfeitas. Toda vez que nós tivermos um acesso de raiva, fúria, de ressentimento, lembra das coisas boas. A primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar que nós somos assim. Pois sem aceitação, não somos capazes de modificarmos as estruturas mais complexas dentro do nosso corpo. Como é que eu vou modificar os meus acessos de fúria se eu faço de conta que ele não existe? Então, aceite as suas limitações. Aceite que errou. Segundo momento, perdão. O perdão consegue trazer-nos tanto perdão para nós quanto para o outro, que é aquele que às vezes nos agrediu verbalmente, uma situação que fugiu do controle. A conciliação, que nada mais é do que a ligação entre dois corações, de alguma forma de compensação, traz-nos alívio. E mesmo diante da impossibilidade de nós conseguirmos o perdão momentâneo daquela pessoa, o perdão de nós mesmos nos trará serenidade. E por que eu disse que quando o barco de Pedro, ali naquele momento da tempestade, se estivesse cheio, Jesus ali provavelmente não estava? Porque se o barco de Pedro estivesse cheio, ele teria ido embora. E quando estamos cheios e fartos, não nos faz movimentar as nossas necessidades e os nossos sentimentos. O nosso barco espiritual, uma vez saciados, muitas das vezes pelo orgulho e pela falta de humildade, não nos faz enxergarmos mais além. Mas o barco estava vazio. A necessidade ali estava para Pedro. E a tempestade, além do barco vazio, a falta de alimento, a preocupação com seus familiares, diante da ausência de peixe naquele dia, haveria uma tempestade. Então a preocupação diante do futuro e das nossas incertezas é que nos fazem caminhar, que nos fazem navegar para mares aonde estão as recompensas. E não são as recompensas do nosso orgulho, são as recompensas que nos fazem sorrir. É o sorriso, é o abraço, é o afeto, é o alimento que nos fazem pedacinhos, retalhos de felicidade diante da imensa colcha que traz-nos a satisfação da vida. E é assim que nós devemos entender que o barco ali estava vazio. E Pedro, preocupado, disse: Jesus, está vindo uma tempestade. E Jesus, parando sobre ele, falou assim: cadê o Senhor? Acalma-te, acerena-te. Acalmando-nos e asserenando-nos é que nós conseguimos evitar que a raiva nos consuma. E que a raiva nos jogue em campos de sofrimento mentais em que um dia dificilmente sairemos, porque estão com raízes plantadas há décadas, de baixas vibrações, ressentimentos, ódios e desamores. Então plantemos o bem, plantemos a serenidade em nós, para que o Cristo acalme as nossas tempestades. Vamos agradecer o Fidel pela excelente mensagem que trouxe para nós hoje e convidar o Joesmar para fazer o passo.